Oi, gente! Voltei dessa vez para falar de uma obra da lista da Unicamp, mais uma obra da lista da Unicamp 2020, que é O Espelho, o maravilhoso conto do maravilhoso Machado de Assis, né? Então estamos aqui hoje, de novo, no estúdio do Pandora, já que esse vídeo tem aí, feito através do Pandora Indica, né? Então estamos aqui no estúdio do Pandora e hoje eu não estou sozinha para falar de espelho, eu trouxe um convidado especial. Professor Varela! Oi, Ju. Varela é professor de física, para quem não o conhece. E já que a gente está falando de espelho, eu achei que seria legal trazer o ponto de vista da física sobre o espelho. Varela leu o conto. Li. Em linhas gerais, o que você achou? Bom, eu demorei 2 meses para ler. O que eu te falei é que eu achei uma linguagem rebuscada, né? Faz tempo que eu não li um livro de literatura clássica e tal. Mas é um livro que ele é instigante, principalmente pelo final. Eu te falei do final, né? Porque eu li, inclusive, no celular, né? Eu baixei o livro mesmo. Então eu não tinha noção quando eu estava chegando no final. E, de repente, ele acabou. E aí você falou, what? É. Viu? Não é só você, Gatti, né? Que tá aí do outro lado falando. Também, quando acabou, eu falei, acabou? Como assim? Mas foi gostoso. Obrigado, viu? Obrigada por me eu. colocar nesse mundo. Bom, então vamos falar desse conto. Esse é um conto de 1882. Machado escreve, ele publica, na verdade, no livro chamado Papéis Avulsos, em 1882. Estou com uma cola aqui porque não decoro tudo na minha vida. E eu queria fazer um resumo rapidinho da trama, se alguma coisa você tiver, sei lá. Eu te corrijo, fica tranquilo. Não entendi assim, entendi de outro jeito, né? Rapidamente, basicamente, são 4 amigos que estão conversando no Morro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, século XIX. E aquelas conversas de, metafísica, né? Que nem quando você toma os goró com seus amigos, você fica, você acha que estamos sozinhos no universo? Será que o verde pra você é o mesmo verde Que pra eu mim? vejo, de onde vem a alma humana, né? Eles estão numa conversas muito loucas, 4 conversam e um não fala muito, que ele não gosta de discutir. E aí que eles estão numa discussão super profícua sobre a alma, o que é a alma do ser humano. E aí um deles fala, olha, eu tenho uma teoria, se vocês deixarem eu conto a teoria, mas eu não quero que vocês fiquem discutindo, eu só conto. Não, tá, então fala. Aí ele fala, o ser humano, na verdade, tem 2 almas, não só uma alma. Como assim? Tem a alma interna e a alma externa. A alma interna é o que ele de fato é. E a alma externa é dada pelas convenções sociais. Eu posso contar uma história que ilustra essa ideia. Aí os caras falam, conta aí. Ele vai contar quando ele tinha 25 anos. E ele chama Jacobina. Jacobina, Eu João Jacobina. Me confundi, porque fala Jacobina, e eu... Quem é esse? Achei esquisito, assim. Mas você achou logo. Sim. Não é nada tipo, meu Deus. Não, mas é legal que saibam que Jacobina é o cara que tá contando a história, né? Exatamente, que é o nosso protagonista. E ele conta quando ele tinha 25 anos, ele foi nomeado alferes da Guarda Real. Nossa, alferes, né? Que é hoje um subtenente, pelo que eu pesquisei, um cargo militar. E aí muita gente, que maravilha, e muitos, parabéns, com recalque, porque queriam que fosse eles. E daí todo mundo só fala nisso, fica o tempo inteiro, alferes, olha, alferes, você é foda, alferes. E uma tia dele, que mora num lugar afastado, fala, vem visitar sua tia, faz tempo que você não vem ver nós. Traz a farda, que eu quero ver o serifarda bonitinho da tia. E ele vai visitar essa tia, que mora com um cunhado e uns escravos. E quando ele chega lá, alferes pra lá, alferes pra cá. E a tia pega um espelho, que aí finalmente aparece. Você fala, cadê esta caralho que chama o espelho? Não apareceu espelho nenhum, já li 3 páginas de conto, não vi espelho. Ela pega um espelho e põe no quarto dele. Esse espelho era a peça mais importante da casa, era o objeto mais importante, porque ele veio com a família real em 1808 e foi passando por várias mãos. E ela fala, você merece o melhor objeto da casa no seu quarto. Bota no quarto dele. Aí um belo dia a tia tem que viajar de última hora, porque a filha dela tá doente, o cunhado vai junto, ele fica sozinho com os escravos, que ficam bajulando ele um pouco ali, e os escravos percebem que ele é um trouxa e aproveitam a noite pra dar um vazar, e os escravos fogem, e ele fica absolutamente sozinho nessa casa que é afastada de tudo, e ele se sente muito mal de ficar sozinho. Eu costumo falar nesse ponto pros alunos que adolescente geralmente gosta de ficar sozinho, né? Adolescente gosta de ter paz. Paz, né? Verdade. Que pensam quando todo mundo saiu de casa, né? Porque em casa é a mãe perguntando e o pai falando, sai do celular e vai, dizer que você já estudou, faz isso, lava a louça pra mim. Quando todo mundo sai, você fala, que bênção que é estar sozinho. Eu sempre adorei estar sozinho em casa. Moro sozinha hoje, muita gente pergunta, não é triste? Não, pra mim não é, né? O fato de você gostar hoje de ficar sozinho em casa, não necessariamente significa que você vai gostar de morar sozinho, por exemplo, mais pra frente. Eu acho que o adolescente gosta... Porque
porque tem muita pressão. Tem a proteção da família, né? E, acho que o adolescente já quer se libertar disso, né? É. Então, enfim. Então, talvez o adolescente não entenda por que ele se sente, por que o Jacobina se sente mal sozinho. Assim como eu também penso, gente, vai estar sozinho, beleza. Mas ele se sente muito mal. Ele não consegue viver ali nesses dias. Ele não tem o que fazer. Me passou uma sensação de angústia. Tá, é justamente, né? Ele fica ali sem saber o que fazer, se sentindo muito mal. Ele só tem paz quando ele dorme, que aí ele sonha que as pessoas vêm bajular. Ai, alferes, maravilhoso. E um belo dia ele se olha no espelho e ele não consegue se ver direito no espelho, né? Ele vê o espelho, ele vê, mas é embaçado. Ele fala difusa, uma imagem vaga. Ele não consegue se ver direito no espelho. E aí, obviamente, né? A história do conto tá aí. A chave do conto tá nesse momento. Não é o final, porque o final tanto faz. Ah, desceu esse cara, como assim? Agora que começa o conto, né? A essência do conto é agora, né? É aí, né? Ele não se vê no espelho. E daí ele fica nessa pira de, nossa, mas que coisa estranha, porque o espelho, antes eu via, agora eu não vejo mais. Ele tem a ideia de pôr a farda de alferes. E quando ele põe a farda e se olha no espelho, ele se vê perfeitamente. E é assim que ele consegue passar por esses dias de solidão. Todo dia ele veste um pouquinho a farda, senta na frente do espelho, faz uns gestos e consegue aguentar até a tia voltar. E a história acaba aí, porque aí ele acaba a história, aí volta, porque então vamos falando de narrador já. Você tem o narrador contando a história dos 4 amigos, e aí um desses amigos resolve contar uma história, então é um narrador dentro do outro narrador. É uma história dentro da história. E aí quando ele acaba de contar a história dele, tem uma linha que é o que volta ao narrador do conto geralzão, que fala: quando ele acabou de contar, quando os amigos voltaram a si, o narrador já tinha descido as escadas. Você fica, quem é narrador? Foi isso aí, a hora que chegou, eu falei, que é esse eita, final? Nós. Porque é isso, você começa com o narrador contando a história dos amigos, aí esse cara começa a contar a história dele, e quando ele acaba a história dele, volta uma linha e aí do subiu narrador. O letreiro. Hã? Aí subiu o letreiro. E aí acabou. Acabou, não tem mais nada. Aquela musiquinha, né? Então, esse narrador volta e ele diz, quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido das escadas. Como assim? Porque ele contou essa história e a galera ficou tipo, panguando assim. E aí, quando eles voltaram, o Jacobina já tinha ido embora. É só isso. Ai, mas que fim bosta. Mas é que não interessa o fim. O que interessa é a discussão que traz. Por que que ele não se vê no espelho? Por que que com a farda ele se vê? Então, eu acho que essa é a questão principal. E essa ideia da alma interna e da alma externa. Uhum. Alguma consideração assim inicial? Não, acho que não. O que você falou, você me pediu para ler, eu li. A gente conversou depois, né, para entender as entrelinhas ali, mas a sensação que eu tive é isso que você falou mesmo. A angústia dele quando ele está sozinho, né, uma situação que você percebe a angústia, e o final esquisito, né, de que... E acho que é de propósito esquisito, para dizer, não tá aqui o foco tá lá atrás, né? Tá no momento do espelho, né? E aí, é toda a questão da alma interna e da alma externa, e pra mim é uma questão muito clara, que eu já disse em outros vídeos, que é quem você é quando não tem ninguém pra te ver. Porque por que ele não se enxerga no espelho? E aí Machado de Assis é muito sensacional, né? Eu não sou ninguém, eu não existo se não tem alguém pra ficar o tempo inteiro, ô alferes, ô como você é maravilhoso, me elogiando, dizendo quem eu devo ser, né? Então a alma dele interna, a personalidade, praticamente não existe. Só existe a externa, só existe a influência que vem de fora. Então esse é um conto que trabalha com isso. Uma aluna minha essa semana me perguntou, Ju, você já ouviu uma interpretação de que o espelho é a representação da monarquia no Brasil e ele não funciona mais porque a monarquia já deu e aí a república e tal? Falei, olha, não que seja uma interpretação errada, mas o Machado não costuma passar tanto por aí. Entendi. A questão do Machado é análise psicológica, né? E eu acho que essa questão da alma interna e da alma externa é mais forte nesse conto do que a história que possa representar um momento político, histórico, enfim. Quero falar mais sobre isso, mas eu quero aproveitar o físico aqui para perguntar especificamente do ponto de vista da física. Então, o que a gente pode falar sobre espelho? Por que ele escolheu um espelho, né? Por que ele escolheu esse objeto? Né? O que esse objeto tem de especial? É o seguinte, vamos começar do básico. O que é um espelho? O espelho é uma superfície metálica, beleza? Tem que ser de metal, polido, né? Porque quanto mais polido tiver, mais nítida fica a imagem. Confesso que eu nunca tinha ido atrás, e por causa desse convite eu comecei atrás de quando surgiu a ideia de espelho, e tem indícios de 8.000 anos antes de Cristo. Não do espelho óbvio que a gente tem hoje, mas de algum objeto que refletisse a imagem de alguém, né? Antes, óbvio, que uma poça d'água, uma lagoa já dava, né? Então,
O ser humano já conhecia a sua própria imagem a partir daí, mas assim, objetos que fossem polidos, tem até uma história de uma rocha vulcânica que a galera usava, é bem antigo, é bem antigo. Mas hoje a gente entende o espelho como sendo um objeto feito de metal, super polido e tal. E no nosso cotidiano a gente usa basicamente 3 tipos de espelho. Posso fazer uma pergunta besta? Claro. Desculpa te interromper. Claro. E o bagulho do vidro? Espelho não é vidro. Não. Você tem na base verdade, de é o seguinte, vidro? É uma pergunta porque eu sou leiga, gente, sou de humanas, vocês sabem, né? Mas é assim, ó, a reflexão pode acontecer em vários lugares, né? Em vários lugares. Como no vidro, como na água. Agora, a perfeita, vamos dizer assim, que a gente chama de reflexão linear mesmo, ela acontece no metal. Mas é um vidro coberto com Sim, metal ou não necessariamente? Sim. Em 1835, tô com a colinha aqui, acho que depois eu confiro, mas 1835, um alemão foi o cara que sacou que dava para jogar como se fosse um pó de prata na base do espelho, na base do vidro, e aí você tem um vidro, sendo que aqui tem prata, e a prata reflete muito bem. Tá. Entendeu? E aí deu o que a gente tem de espelho hoje. Por isso, aquele vidro ele é uma proteção para o que tem de prata atrás. Beleza? Tá. Aí você estava falando de 3 tipos. Isso. E o que a gente tem são os planos, que é o que todo mundo tem praticamente no banheiro de casa, né? Espelho retrovisor de carro, a grande maioria é plana. Existe o espelho esférico, e acho que os melhores exemplos são, que a gente estava conversando, aquele espelho para maquiagem, né? Aquele para maquiagem que amplia o seu rosto, mas não sei se você já percebeu, é só se você olhar pertinho. Se você colocar longe, você não se vê. Ele tem condições para você poder se ver. Porque aí fica tudo... Deforma, É muito louco porque se você ficar longe de um espelho esférico, a imagem se forma fora do espelho. Veja o olhar de uma professora de literatura nesse momento. Eu fico imaginando que é isso que acontece dentro dos meus alunos. Na cabeça do aluno, Mas uma imagem tem que ser projetada. Então não é aquela forma do meio do nada, mas ela tem que ser projetada em algum lugar. O espelho de maquiagem é assim, o espelho de portaria de prédio, aquele espelho que é... Estacionamento, o espelho garagem. esférico ele pode ser côncavo ou convexo, depende do lado que você deixar a prata. Então se esse lado for o refletido, esse é o espelho côncavo, que é o espelho de maquiagem. E que aumenta. E esse aqui é o espelho de portaria, que é aquele espelho que faz a imagem pequenininha. Que é o convexo. Que é o convexo, perfeito. Quando eu era moleque, em São Paulo, tinha um motel, e o nome do motel era Côncavo e Convexo. Uau! Você pegou, né? Pegou de primeira. Eu tive que fazer a faculdade de física para entender o que estava acontecendo. Tá bom. Aí o outro espelho que a gente tem é o elíptico, que é na forma de uma elipse. Esse é bem mais técnico, é usado, por exemplo, em dentista. Quando você deita na cadeirinha do dentista, naquela luz que tá gostosa, aquela situação gostosa. Beijo, primo, meu primo dentista. É o meu dentista. Faz tempo, hein? Eu vou aí, Júlio, férias. Tem aquela lâmpadazinha que fica na sua cara, na verdade tem um espelho aqui, que é um pedacinho de uma elipse, e aquele instrumento que o dentista põe atrás do seu dente é o outro pedacinho da elipse, ele concentra a luz, é um negócio bem geométrico assim. Mas vamos falar do conto, é o plano. Você fez essa pergunta por que ele escolheu o espelho? O espelho plano, ele tem uma característica... Acho que a ideia também é ajudar, até com alguma coisa de física para quem está assistindo. Claro, né? Eu acho que seria coisa linda a Unicamp fazer uma questão interdisciplinar, porque, mano, Sim, espelho, física, literatura, interpretação. A palavra-chave de espelho plano é simetria. Tudo que acontece de frente para o espelho é simétrico para o lado de dentro do espelho. Então, por exemplo, se tem um espelho aqui e você está 1 metro de frente para o espelho, a sua imagem se forma 1 metro para dentro do espelho. E é engraçado... Isso é muito louco, mano. Fala aí. É assim que acontece na cabeça das crianças, gente. Mas é verdade, é legal falar isso. Falar no cursinho tem uma reação. No cursinho a galera... Se falar isso no primeiro colegial, rola esse espanto. De como dentro do espelho, então mexe. Não tem como, mexe. Saber que existe um espaço virtual aqui, né? E o melhor jeito de provar isso é que se você estiver de frente para o espelho e der um passo para trás, a sua imagem também dá um passo para trás. Né? Então, por isso essa simetria que existe ali. Sendo prático para você que está assistindo, o lance, a revisão de espelho plano que a gente pode pensar na simetria. E o espelho plano ela tem essa característica de fazer essa imagem que é simétrica, a gente chama de enantiomorfa. Sabe o que é enantiomorfa? Morfa a gente sabe que é forma, agora enante... Aquela que tem forma oposta. Uau.
Por isso que no espelho, quando você levanta a mão direita, a sua imagem parece levantar a mão esquerda, porque forma essa imagem que é enantiomorfa, né? Ela fica invertida com relação à horizontal. Enantiomorfa. Enantiomorfa, esse é o nome certo. Mais uma dica aí, vai com uma questãozinha, pode aparecer esse nome, certo? Então eu acho que a ideia de criar um espaço virtual que é idêntico ao real, mexe com o imaginário, cutuca, né? Tanto que eu te falei que eu fiz uma pesquisa, né? Então para ser preciso, 1835, um alemão chamado Justus von Liebig, desculpa, o meu alemão está um pouco enferrujado. Isso, é isso aí. Ele desenvolveu essa estrutura de pôr a camada de prata no vidro. Então, o primeiro espelho nítido de verdade, a partir de 1835. Aí, curiosamente, o conto Alice através do espelho, do Lewis Carroll, que era um matemático, né? Completamente loucão, certo? Completamente pancada. Como praticamente todos os matemáticos. Lewis Carroll, L-C, Elsie, Alice. Você sabia Tá, disso? meu bem! Eu já tinha ouvido algumas teorias da conspiração. É aquela coisa que não serve pra nada, Até mas porque é não legal é o nome contar. real dele, né? Eu não lembro o nome real almoço dele. de família ali, vai ser bacana. Isso, Domingão? Mas desculpa, ó. 1835, o alemão lá faz o espelho, o primeiro bom espelho. Aí, em 1865, 30 anos depois, o Lewis Carroll faz Alice através do espelho. 1882, o Machado faz o conto, o espelho. Em 1897, o conto do Drácula, que também tem a ver com o espelho. Por que você pensou no Drácula? Porque ele é o cara que não tem imagem, né? Gostei dessa imitação do Drácula. Não é imitação do Drácula, é tipo, isso não é muito entendi. legal. Porra, E você tá num lugar que não tem o seu reflexo, deve ser uma situação muito louca, né? Eu acho que mais do que isso, é eu ter o contato com alguém que não tem o reflexo. Que é o medo do vampiro, né? Isso. Eu não me vejo geralmente. Tipo, eu tô aqui agora, eu não sei como que eu tô aparecendo. Agora, se tivesse um espelho e você, aí é muito assustador, né? Alguns filmes, né, que tem o cara que levanta o braço e o reflexo demora para levantar. Eu já né? falei pros alunos, pros meus alunos, uma das cenas mais aterrorizantes pra mim do Cisne Negro, pra quem assistiu, pra quem não viu, veja, Darren Aronofsky, que filme maravilhoso. Você viu? Eu vi. É quando ela tá na frente do espelho, dando piruetas, e ela acaba a pirueta e o espelho acaba um microsegundo depois. Sim. Você fala, meu Deus, que assustador, né? Eu acho assustador. Sou eu, mas não sou eu, entendeu? Porque tem que ser simétrico. Exato. Tem que ser simétrico. E aí ele vira um coisinho, depois você fala, mano, que porra é essa? Que não sou eu, isso aí. E depois vai, né, tanto filme, Matrix. Sim. O filme Matrix, ele é inteiro lidado com o espelho, né? Então, a cena do mocinho conversando com o vilão, você vê o vilão pelo reflexo do óculos dele. É sempre assim, né? A cena clássica do helicóptero batendo no prédio. Lembra dessa cena? Mas é espelhado o prédio. O helicóptero vai batendo no prédio e explode o prédio. Tá. Então é a cena de um... Porque o Matrix viaja nisso, né? De que tem o mundo real e o mundo virtual. O que eu ia dizer, né? que eu tô ligada, é que o Matrix tem muitas referências da Alice, né? Do primeiro, né? É. O coelho, a escolha da pílula. Então, depois da pílula, você lembra o que acontece? O Neo olha pro espelho. E ele põe a mão no espelho e ele entra no espelho. Na verdade, o espelho entra nele. Eu lembro que tem muitas referências com Alice. E é o jogo do real e do virtual. O que é real e o que é virtual, né? Então, teoricamente, a vida que ele tem fora da Matrix é virtual. E aí ele vai pro real. Mas aí é outro vídeo. Os irmãos, o quê? Como é que fala? Irmãs Wachowski agora, né? Por quê? Porque são trans. É mesmo? Os Olha, irmãos menino, que Wachowski. esse vídeo também tá te atualizando no quê? As Na irmãs questão... Wachowski agora. Eu não sabia. Menina, As não te duas? contei? Não. As duas. Você vê? Arrasou. Tudo bem. Wachowski. Wachowski. Nunca sei falar. É isso Enfim. aí. Mas agora, o que é fato é que um espelho em algum lugar, ele muda esse lugar. Concorda comigo, João? Você concorda ou não? Você concorda, Barbosa? Não, muda total. Oi, Barbosa tá participando aqui hoje com a gente, né? Altera completamente. Muda tudo. Não é verdade? Fato. Vamos tirar daqui? Porque Já? não vai dar pra continuar assim. Então tá. Tchau, espelho. Deixa eu aproveitar pra ver. Muito bom. Pronto. Ai. Gente, é muito Hollywood. É muito efeito! Ai, meu Deus! Eu queria te perguntar, do ponto de vista da física, o que faz com que o espelho não funcione? Ou se isso não é físico, sei lá, é químico, é oxidar... Como assim não funciona? Porque, por exemplo, o espelho pro Jacobina chega uma hora que ele não funciona, ele não se vê no espelho. E a gente sabe no conto que não é nada com o espelho, né? Que é uma questão, tá refletindo uma questão interna dele ali. Tá. Mas eu quero saber, tem alguma coisa que faria um espelho não funcionar? Oxidar.
Você falou Mas certo. daí é químico, então. Sim, é um processo que, como é metal, ele vai ficando... Quanto mais puro for, quanto mais prata for, melhor é o espelho. Por isso que é caro, né? Se alguém já pôs um espelho em casa, sabe disso. É caro o espelho, porque é prata. Então, se você tem um espelho com menos prata, ou até alguns... Eu não sei o que pode substituir, né? Mas quanto menos prata, maior a chance dele enferrujar e ele começa a ficar opaco, né? Enferrujar e oxidar é a mesma coisa? É. O outro termo bom, sabe qual que é? Translúcido. O que a gente chama de... Como que você usou um termo quando ele não conseguia se ver? Difuso. Turvo, difuso. Fisicamente falando, o nome disso é translúcido. Transparente é quando a imagem... a luz passa por um espaço, por um ambiente muito homogêneo, assim. O translúcido é quando deturpa. O opaco é quando não O opaco vai. não passa, né? Essa parede é opaca, certo? E o translúcido é marromeno ali. Mas aí, só voltando, realmente, quando enferruja, ele pode ficar... Quando entorta também, né? Que é aquele espelho que te deixa com a testa comprida, que deixa... Tem um espelho em casa que me deixa muito gordo. Mas esse aí não é o que você falou? Que não é o plano, não é o elíptico, é o outro? Isso. Mas se você pegar um espelho que era esférico. Esférico. Mas se você pegar um espelho que era plano, e aí, sei lá, mal feito, dilata, alguma coisa assim, e ele dá umas entortadinhas, ele é vai aquele ter o mesmo espelho efeito. que ele deixa deformado mais. Mas é legal, voltando pro conto, que não é isso. Não é no espelho, né? Tanto que com a farda ele se vê, né? É. E aí eu costumo falar, quando uma coisa tão antiga, é tão real, é tão atual ainda, isso significa duas coisas. Primeiro, que o cara é um gênio. Porque e é isso que faz os clássicos, ele perceber, é isso que faz com que os clássicos sejam clássicos, né? Ele percebeu uma característica humana que é tão... que salta tanto aos olhos que vai provavelmente ser universal e atemporal. E segundo, que bosta, porque a gente continua igual, né? Eu me faz pensar também se a gente acaba, às vezes, olhando só pro agora, né? O ser humano hoje, sei lá, com rede social... Não, mas sempre, né? Sempre. Machado já falava disso em 1882. Talvez é uma natureza humana mesmo, que ao invés da gente tentar combater, mas saber que e lidar com isso, né? Sei lá, tô viajando contigo também por conta disso. Mas é um tema filosófico, este super. conto levanta várias dessas questões. Por isso que é muito mais interessante se for essa interpretação e não a do uma da coisa monarquia política ou histórica, né? Faz mais sentido porque é a cara do Machado mesmo, né? Essa influência. E daí são várias questões que a gente pode discutir, que eu até já discuti em outros vídeos, vou deixar linkado aqui depois pra vocês. Mas uma questão da moda, né? Então, como que o que vem de fora me toca e como que eu reajo a isso, porque no caso Jacobina perde a alma interna, e ele não tem, é muito, muito foda isso, ele não se vê, ele não é ninguém sem a farda. Eu costumo dizer pros alunos que a gente tem um negócio muito louco, ainda mais essa galera que tá prestando vestibular, e que, né, pra ter uma profissão, como às vezes a profissão é determinante da nossa personalidade. Você chega pra pessoa e fala um pouquinho sobre você, a primeira coisa que a pessoa fala é, eu sou médico, eu sou professor, eu sou... Uma vez eu tava numa palestra com uma psicóloga poderosa, muito simpática, assim, e aí chamaram ela, né? Então agora com vocês, a doutora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E falou todos os títulos. Ela entrou e falou, bom, agora eu vou falar quem eu sou. Meu nome é tal, eu tenho 2 gatas, tenho 3 filhas, papapá. Nossa, pra mim foi muito legal ouvir aquilo, isso. né? Porque... E outra coisa que tem a ver com eles, com essa galera que tá vendo que deve prestar vestibular, é que a farda do alferes pode ser um jaleco branco. Muito. Né? Muito. Inclusive, eu tenho alunos, ex-alunos maravilhosos, que fizeram um trabalho em vídeo pra mim e fizeram exatamente essa relação. Ou uma faixa de Miss, ou qualquer coisa, né? Mas é que voltado pra profissão é isso, assim, né? Quem é você? Eu sou... Não, peraí, eu gosto de vermelho, eu sou taurina, Por isso que a gente tá discutindo no nosso almoço, do por que a literatura é importante, não só pelo hábito de leitura, mas promover essa reflexão para você que vai entrar no vestibular. Eu tenho, assim, a gente tem muito aluno que entra em medicina, né, que quer entrar, essa paranoia toda de querer. Toda vez que algum aluno fala, entrei em medicina, a minha primeira coisa, parabéns, tal, e ó, não vira um babaca, né, porque existe, né, existe esse negócio do, poxa, você entrou num curso que é super concorrido, então você é melhor que os outros. Né, ou aquela coisa que você... E também não vai almoçar de jaleco, por favor. Isso. Tem uma outra coisa que eu queria falar, antes de partir para alguns outros detalhes, que é a questão da mocidade. Isso também é muito importante. Ele diz, eu vou contar uma história, e eu acho que o fato de eu ser novo na época influenciou. Ele tinha 25 anos quando essa história aconteceu. E o que ele quer dizer é, talvez se eu fosse mais velho, isso não teria acontecido. Ju, ele quem? O Jacobina. Jacobina, né? Tá. No sentido de, quanto mais jovem você é,
mais a alma externa tem influência sobre você, mais a opinião dos outros, tipo, mais você se preocupa com a opinião do outro. E eu acho que isso de fato acontece. Conforme a gente vai ficando mais velho, tipo, meio, ai, caguei, você acha isso de mim? O jovem ainda tá construindo ali a sua identidade, os seus gostos, enfim, e ele ainda tá muito ligado na opinião dos outros, no que os outros vão achar e como ele vai aparecer pros outros, né? E o próprio Jacobina diz isso. Eu acho que o fato de eu ser jovem ajudou esse processo a se intensificar. Isso é uma coisa que eu acho interessante e pra gente pensar. Eu vou falar aqui, né? O Varela também já tinha... A gente pensou separado, assim, que é Black Mirror, né? Não tem como, assim. Bom, na verdade, tem várias referências aqui, mas já adiantando, o próprio Black Mirror, que é a história do espelho preto, né? Que é... Ai, eu liguei o meu. Isso aqui, né? Esse aqui, né? Ah lá, eu liguei de novo. A tela preta do seu celular, do seu computador, da sua televisão, né? E a gente se vê nela, isso é muito louco, né? A gente se vê nela e de que maneira esse mundo das mídias e mundo digital também nos reflete e o que ele fez com a gente hoje. E aí o episódio dessa série, que se você não assistiu, eu indico que assista, porque é maravilhosa. Mas o episódio que mais pega pra mim essa questão da alma externa é o episódio 3 da terceira temporada, que é o Nosedive. Que a gente tava falando na hora do almoço e o Varela disse que não conseguiu, não assistiu. Como é que você não acaba de ver um negócio Não desse? deu, me incomodou demais. Gente, mas me incomoda, tem que ir até o fim. Eu não vou dar muito spoiler, mas ele fala um pouco sobre o quanto você pode, a sua vida pode ser influenciada pela opinião do outro. Se é tão importante a opinião do outro pra mim, o perigo que isso pode acontecer. E a gente tá falando de redes sociais. Eu só vou dizer que quando eu acabei esse episódio, eu fui direto ver minha nota no Uber. Eu tenho uns amigos que ficam zoando um ou outro pela nota do outro. Ih, você só tem 4.8, o meu é melhor. Então, a gente tá zoando hoje, mas isso pode se tornar uma coisa muito louca, que é o que o episódio faz, Que né? é o que a série faz com a gente, né? A série quer cutucar a gente, como um todo né? faz. E esse episódio em especial. Então, é isso, assim, o quanto... E eu digo isso porque tem uma personagem lá que você ainda não viu, porque ele parou antes, que é a caminhoneira, que é mais velha. E ela não está muito interessada na opinião dos outros. Então, eu acho que essa coisa da mocidade tem a ver. E também, a gente tá falando da importância da literatura, eu falo pros alunos, mano, esse é um conto, não é só que você vai prestar Unicamp, mas é um puta conto massa. E que te traz reflexões tão legais, sabe? E que se você deixar, esse tema vai entrar na sua vida a vida inteira. Ó, vou falar uma coisa por experiência própria. Mano. Eu quero ler de novo. Porque uma coisa é a leitura dele, porque eu tinha que ler, né? Pelo a gente ter combinado de fazer isso. Mas agora eu quero ler de novo depois da nossa conversa. Porque acho que é pra Que é isso. outra visão. Eu não tinha pegado pra mim essa história do jovem. Pra mim, nem lembrava que tinha esse ponto. E aí agora, depois de você falar, vai ser legal ler de novo. Né? Pra entender e ver o que tá... E é um conto curto. Dá pra rapidinho. você fazer isso, dá pra você ler de novo, né? Tem 4 detalhes que eu queria ler rapidinho, vai aparecer aí pra você na tela. Porque assim, quando é um conto pequeno, são 6 páginas. Quando é um romance, você não tem como ver todos os detalhes, você vai ali meio no geral. Mas um conto desse tamanho, os que os caras vão pegar pro vestibular, entendeu? É detalhe. Já aconteceu a questão da Unicamp, dele te perguntar ali, conheço uma senhora que muda de alma exterior todo ano. Uma temporada é a ópera, uma temporada é Petrópolis, não sei o quê. E ele pegou esse pedacinho. Então eu selecionei 4 trechos do conto que eu acho que você precisa entender. Num conto de 6 páginas, você tem que entender todas as palavras, todas as frases, porque alguma coisa dali vai sair. Num romance você pode, essa parte aqui não entendi muito bem, mas tá, entendi o sentido geral. Aqui não dá. Então eu peguei 4 detalhes. O primeiro, vê aí, lê comigo. Falando sobre Jacobina. Não discutia nunca e defendia-se da abstenção com um paradoxo, dizendo que a discussão é a forma polida do instinto batalhador, que jaz no homem como uma herança bestial. O que quer dizer isso? A forma polida, não é o polida do espelho, é o polido de educado, né? Discutir é uma maneira educada do instinto batalhador da época que a gente era besta. Quando éramos bestas, quando não éramos civilizados, a gente brigava, enfiava o dedo na cara do outro. Aí a gente foi se tornando civilizado e hoje a gente discute quando tem um problema. Mas a nossa vontade, na verdade, é meter a mão na cara da pessoa. Mas a discussão é a maneira que eu encontrei, de maneira civilizada, de brigar. E isso é uma herança de quando éramos bestas. Por isso que o Jacobina não discute. Isso aí, né? Isso tá acontecendo antes dele contar, né? Antes, esse é o quando trecho ele tá explicando. Olha, eu vou falar uma história, mas não gosto de discutir, né? Quando, quem nunca entrou numa discussão de Facebook e sentiu o sangue ferver? Nossa! Quero ver o que ele vai falar agora com esse argumento que eu mandei aqui, né? Outro dia eu entrei no Twitter, eu não tava no Twitter, eu entrei... Twitter. Não, minha pressão subiu.
Mas é isso. Nossa Se você Senhora. pudesse, você voava no pescoço da pessoa. Ou uma discussão política. Você já discutiu com a pessoa por política. Eu e meu Mas pai acho que toda isso semana. Nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Não tem acontecido. Só em sonhos. Se você pudesse, você dava na cara da pessoa. Então, a discussão é igual brigar. Só que é uma forma educada. Então, ele prefere não discutir. Eu acho isso pode ser uma coisa, um detalhe interessante. O segundo detalhe vem aí comigo. Os 4 companheiros ansiosos de ouvir o caso prometido esqueceram a controvérsia. Santa curiosidade, tu não és só a alma da civilização, és também o pomo da concórdia, fruta divina de outro sabor que não aquele pomo da mitologia. O que ele tá falando aqui? O Machado faz muita referência. O Machado, ele gosta de jogar na sua cara a erudição dele. Olha tudo que eu sei. Tchá! Ele joga um monte de referência. Você tá lendo o romance dele, você fica louco, porque tem 2, 3 por página. Mas aqui no conto a gente precisa saber. E ele tá fazendo referência ao pomo da discórdia da mitologia, que é quando Afrodite, Atena e Hera decidem descobrir quem é a mais bonita delas lá no Olimpo, né? E aí elas entregam para o Paris, que é um mortal, uma maçã de ouro e falam, você vai dar essa maçã para quem se achar mais bonita de nós. Tem um vídeo aqui, vou deixar linkado também no meu canal, eu contando esse mito para você. E aí, por que é o pomo da discórdia? Porque ele vai dar para uma, que eu não vou dizer qual é, as outras 2 no recalque vão só causar a guerra de Troia. Só, né? Então é o pomo da discórdia, o pomo, o fruto, a maçã, que causou a discórdia no mundo. E você pegou a referência a Pandora nesse discurso? A referência a Pandora? Porque o Paris é apaixonado por Pandora. Olha, ai, gente, Não, perdi. mentira, é com a Helena, é com a Helena. É, Helena de com Troia. A Helena de Troia, é verdade. eu A faço Pandora festa pra Pandora. Não, a Pandora é feita por todas as deusas, né? A história Ela da recebe, Pandora, né? os dons de cada um, porque Bênçãos Pandora é e todos dons. os dons. É isso, eu confundi com a Helena. Eu sabia da Helena, fiquei da Pandora, Da mas Pandora, também é verdade. mas tudo bem, é nóis. Então, a curiosidade, diz ele, é o pomo da concórdia. Ela é capaz de unir os homens. Tava todo mundo discutindo, bababá, daí ele, vou contar uma história. Os caras pararam, né? É uma coisa, nós estamos aqui discutindo, de repente, o que é aquilo ali? Caralho, nós vamos parar e ficar... E une. Então ele fala isso, a curiosidade une os homens. Louco isso, né? Eu não tinha reparado isso no texto. Por isso que eu digo, são detalhes. Sim, e é minha vida, né? Minha aula de física tem que ser isso aí. Por quê? Porque a hora que começa uma aula de física a perder um pouco de sentido, eu tenho que trazer uma curiosidade. Porque ela traz todo mundo, né? É muito Entendi. louco isso. Muito Massa. legal. Diz Machado. Obrigado, Machado. O pomo da concórdia, diferente daquele outro da mitologia, que é o da discórdia. O terceiro detalhe é quando o amigo, ele tá contando a história, e o Jacobina. Eu tenho que falar que é o Jacobina, o vai falar, ele quem? O É porque tem o Alferes e o Jacobina, né? É o mesmo. Sim, mas dependeu do momento dele ali, né? Tá. É. Ele tá contando a história e ele fala, eu acho que vai custar pra vocês acreditarem nisso. Aí o cara fala, não, custa-me até entender. É difícil não só acreditar, mas é difícil entender. E aí ele diz, vai entender. Os fatos explicaram melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. E se bem me lembro, um filósofo antigo demonstrou o movimento andando. Então é outra ideia que eu acho interessante. Por mais teoria que você tenha sobre as coisas, você vai entender de fato quando você vivenciar. Quando você for para a prática. Você pode fazer 1000 definições do que é o amor, por exemplo, Camões tenta isso, mas você vai entender o que é o amor quando você amar, quando você se apaixonar, quando você beijar a pessoa que você ama, enfim. E esse filósofo que ele fala, que demonstrou que era o movimento andando, conversei com o Heitor, nosso amigo professor de filosofia, e ele acha que é Heráclito. Assim, conversei informalmente. Quem você acha que é? Aquele do Rio. Mas eu acho que vale a pena você pesquisar. Podia ser uma questão massa com filosofia. E quem é esse filósofo? Na que cabeça fala me isso? veio Aristóteles. Por causa dos peripatéticos. É porque o Aristóteles ele também define o conceito de movimento. Então, aí fiquei... Não sei, fica a dúvida, gente. Pesquisem. Quem é esse filósofo que demonstrou que era o movimento andando? Então, acho que podia ser um link legal aí com filosofia, de repente, quem é esse filósofo. E essa ideia de que, putz, eu posso ter 1000 teorias sobre o que é o movimento, mas nada como... né? Inclusive, a gente tem um pouco de discussão disso com Alberto Caeiro, né? Um dos veteranos Fernando Pessoa, que vai dizer que a melhor maneira de entender as coisas é prová-las através dos nossos sentidos. Então, conhecer uma fruta é saber-lhe o gosto. Enfim, achei que podia ser um link legal. E a última parte é a parte do sonho, né? Quando ele explica por que ele se sentia bem dormindo. Então, ele diz assim, dormindo era outra coisa. O sono dava-me alívio, não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por outra. Acho que posso explicar assim esse fenômeno. O sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma interior.
Nos sonhos, fardava-me orgulhosamente no meio da família e dos amigos que me elogiavam garbo, que me chamavam alferes. Vinha um amigo de nossa casa e prometia-me o posto de tenente, outro de capitão ou major. E tudo isso fazia-me viver. Mas quando acordava, dia claro, esvaía-se com sono a consciência do meu novo ser e único. Porque a alma interior perdia a ação exclusiva e ficava dependente da outra, que teimava em não tornar. Não tornava. Então, ele explica isso, né? Quando eu tô dormindo, aí sou eu comigo mesmo. Então, eu não preciso do outro. Agora, quando eu acordava, eu sentia falta da alma exterior. E não tinha ninguém ali pra me bajular. Pra puxar meu saco. Pra dizer que eu era foda, porque eu era alferes, que eu era maravilhoso. E aí, era por isso que, na visão dele, ele se sentia tão mal, assim. Até ele começar a se ver no espelho. Até né? ele poder se ver com a farda, né? Que é muito louco isso. Se não for a farda, eu não sou ninguém. Então... A questão que a gente falou do consumo, da profissão como determinante, da personalidade, deixa eu ver. Bom, eu listei aqui algumas referências que a gente pode pensar. Referência óbvia, Narciso, né? Que se vê no espelho, se apaixona pela imagem. E como isso tem a ver hoje com a questão da moda, do consumo, do corpo, do cabelo, de eu estar apaixonado pela minha própria imagem e de eu ser escravo desse espelho. Você viu Harry Potter? Não vi tudo. Você viu o primeiro? Ah, mas eu não tenho na cabeça. Não é um Potter maníaco, eu sou. Não. Tem, no primeiro, acho que é o primeiro filme, tem o espelho de Ogezed, que é desejo ao contrário, né? O espelho mostra o que a pessoa quer ver. E o Harry Potter vê os pais, porque os pais morreram quando ele era bebê. Então, quando ele olha no espelho, o que o espelho reflete são os pais dele ali com ele. E aí Dumbledore, que é o diretor da escola, na sua sabedoria, diz, cuidado, esse espelho não mostra a realidade. Não fique preso a ele, que você vai deixar de viver sua vida. Então... uma referência de uma outra obra aí, você Pottermaníaco, tá ligado do que eu tô falando, então, essa coisa de estar preso ao espelho, que ele não mostra a verdade. Toda a questão do conto aqui passa entre o parecer e o ser. Boa. O que eu de fato pareço pro outro e o que eu sou. No caso Jacobina, ele não é nada, porque ele não vê a própria imagem, não tem o que ver ali, não tem alma interna, né? O Harry Potter, Narciso, Black Mirror, a gente já falou, eu fiquei pensando em selfie. Porque eu também até escrevi selfie, aqui. Né? Ó, pra não falar que a mentira tá aqui, ó. Eu acredito. O espelho de ontem é a selfie de hoje. Tá aqui, ó. Olha, a PUD 2019. Mas se você pegar... Vamos pegar o Instagram, que é uma rede social que você entra no perfil e vê todas as fotos em sequência. Você não vai ver ninguém triste ali, né? Muito difícil. As fotos são felizes, as fotos são, né? Ninguém posta foto no pior momento. O que nos leva a outro episódio do Black Mirror. Você viu o do cara que morre? Não lembro. Tá. Você contou o final? Sim. Não, claro que não. Esse é o começo. O marido da mulher que morre. Não vi. Mas eu pensei nisso, esse rolê de selfie, achei. Eu escrevi aqui também, Vampiro Sem Reflexo, que a gente já falou. Sim. E a história dos 7 anos de azar, né? Da onde vem essa crendice popular, essa coisa que quebrar o espelho das 7 anos de azar. Eu fui atrás da Branca de Neve. Branca de Neve, escrevi também. E eu fui ver pela data. Ela é anterior ao espelho. Ela é antes de 1835. Mas é uma referência também, né? Super, e ela é uma escrava do espelho, né? Porque tem que ser a mais bonita de todas. Espelho, espelho meu, quem é mais bonita do que eu? Inclusive, faça essa pergunta pra Siri, se você tem iPhone, porque a resposta dela é sensacional. Verdade? Você nunca fez? Não. Faça. O Cisne Negro, eu já falei. E aí, assim, a gente tem na própria literatura, não é espelho, mas é uma questão do duplo, que é o Retrato de Dorian Gray. Não sei se você conhece. Sim. Tem um filme bem bosta, em que ele aparece. É A Liga Extraordinária? A Liga Extraordinária. Aquele Dorian Gray que você tá vendo ali não é o Dorian Gray da literatura, pelo amor de Deus! O Retrato de Dorian Gray... Fala. Não. Tá rindo. Não, eu também concordo. O Retrato de Dorian Gray é um romance maravilhoso do Oscar Wilde, que é um puta autor, um dos maiores da literatura universal, que é irlandês. E o Retrato de Dorian Gray é a história do Dorian Gray, que é um moço lindo. Nossa, onde ele passa, homens, mulheres, todo mundo fica louco com ele. E aí um dia um pintor vai fazer um retrato dele em tamanho natural, tamanho de pé, tamanho dele. Enquanto esse retrato vai sendo feito, então ele tá posando ali, tem um outro cara ali junto e conversas estranhas e filosóficas e metafísicas vão passando ali no lugar, eles vão conversando. Magicamente, fantasiosamente, o que acontece é que o retrato passa a envelhecer no lugar do Dorian Gray. Então, ao invés dele envelhecer, quem envelhece é o retrato. Então, cada vez que surgiria uma ruga nele, surge no retrato. E ele se mantém lindo. E ele se mantém lindo, perfeito a vida inteira. Cada vez que, ele caiu, ia ficar uma cicatriz, fica no retrato e ele continua lindo. Então, ele para de envelhecer e ele continua maravilhoso. Só que não é só isso.
Porque o Dorian Gray começa a ser um cara muito escroto. E aí, cada vez que ele comete uma escrotidão, o retrato vai ficando feio. Então, vai ficando manchado, ao ponto que, depois de alguns anos, é um retrato de um monstro, que é ele por dentro. O parecer e o ser. O que ele parece ou ele aparenta para os outros é esse jovem lindo, maravilhoso, mas o que ele é aquele retrato que é horrível, que é o retrato de um monstro e que ele precisa esconder no sótão, porque ninguém pode... Bom, ele nunca pode ficar muito tempo no mesmo lugar porque ele não envelhece, todo mundo percebe isso. Mas ele guarda escondido no sótão as 7 chaves a verdade sobre o que ele de fato é, que é essa pessoa horrorosa, né? Não é espelho, mas é como se fosse, né? Tem a relação, eu acho que dá pra perceber. Tem 2 contos que eu também vou deixar aqui pra vocês. O Guimarães Rosa escreve um conto, O Espelho, na década de 50, eu acho, do século XX já, que dialoga com o Espelho do Machado. E o José Jacinto Veiga, na década de 90, eu acho, escreve também O Espelho. Os 3 contos chamam O Espelho. Obviamente, Guimarães e José Jacinto Veiga estão dialogando com o Machado. No conto do Guimarães, rapidamente, sem muito spoiler, o cara tá de boa num bar, no banheiro do bar, e sabe quando você, sem querer se ver no espelho? Porque uma coisa é você se olhar no espelho de propósito. Outra coisa é quando você está passando num lugar e sem querer você vê a sua imagem, né? Acontece isso e ele vê um monstro no espelho. Ele fala, cara, sou eu esse cara. E aí ele vai entrar num processo de descobrir o que não é ele ali e achar o que é ele nesse espelho. E esse conto tem uma discussão muito massa no começo sobre a diferença de espelho e de foto. Por que não é a mesma coisa eu tirar uma foto de mim ou eu me olhar no espelho? Então entra essa discussão do selfie também. E o José Jacinto Veiga faz o conto O Espelho, que vai falar, entre outras coisas, um espelho que mostra o que a pessoa de fato pensa. Então você tem pessoas conversando sobre a chacina da Candelária, e aí elas dizendo que horror, né, imagina. Só que no espelho aparece elas assim, ai, mas é bom mesmo, tem que limpar essa população, tem mais é que matar mesmo. Então essa coisa do ser, do parecer, legal, aparece muito na literatura, aparece nas artes plásticas. Tem lá, você tem Oxum, por exemplo, no candomblé, que tem o espelhinho, essa coisa da sedução. Tem uma história de Oxum que ela vem, não sei se você conhece, é uma orixá do candomblé, mas ela não é orixá guerreira, como Yansan, por exemplo, que pega nas espadas e vai lutar junto com os homens, é a única orixá que vai pra guerra, não preciso te dizer de quem que eu sou filha no candomblé, né? Oxum não, Oxum ela fica com o seu espelhinho, mas tem um mito iorubá que ela venceu um exército inteiro só com o espelhinho mirado pro sol e mirado pra cara de todos, e o exército se perdeu por causa disso. Então, Oxum e seu espelhinho. São muitas referências, é sensacional. Como eu falei, se você entrar nessa, gato, você vai ficar louco. Você vai ver espelho em todo lugar, você vai ver referência em todo lugar. E eu acho que essa é uma das coisas legais que a literatura traz pra gente, né? Eu posso trazer pra física, entender o ponto de vista do que é um espelho, entender mais sobre isso. E posso, viajar com várias referências, assim. Não é muito bom? Você gostou? Conta aí pra mim. Mais alguma coisa, senhor Varela? Algum comentário? Obrigado. Eu ia te perguntar, qual é a incidência de questão sobre espelho no vestibular, assim? Não, é alto. É ótica, não é ótica? É, dentro da ótica. Dentro da ótica. Você não sabe nada mesmo, pelo jeito, né? Porra nenhuma, eu tirei 1,17 em física no meu vestibular do Unicamp, mas eu entrei. Mas é alta, tem todos os vestibulares tradicionais, tirando o Enem, né? Vou pensar em FUVEST, Unicamp, Unesp, assim vai. Uma questão de ótica por prova, é uma só. Ótica no geral. Ótica no geral. E não é incomum ser espelho plano, entendeu? Então não é certeza. Não é incomum, É uma questão só para um assunto de mais ou menos um semestre. Só que o espelho plano compõe estatisticamente bastante. Tirando o Enem, você falou? No Enem, não. O Enem não gosta muito de ótica. Não Fica a dica para você que vai prestar só Enem. É muito mais para ondulatória que vai. Eventualmente aparece uma coisa, mas é um assunto que tem que ser estudado sim, os espelhos planos, principalmente os planos. Então, estude na física, pense na literatura, e é isso, né? Bom, espero que tenha te ajudado a entender melhor o conto, talvez, a pensar melhor sobre ele, a tentar expandir essa história. E é isso. Senhor Varela, muito obrigada pela presença. Obrigado, muito pela legal. Força toda. Venho mais vezes se precisar. Isso, venha. E é isso, a gente volta ainda para continuar falando da lista da Unicamp, da lista da FUVEST. Um beijo, obrigada. Valeu, galera.